Fala, meu lindo, minha linda. Ah, meu Deus. Minha pressão quase baixou. São Paulo, bebê. Estamos em São Paulo. E essa é... E não foi nada combinado aqui. Os irmãos são... É porque nós estamos muito felizes. Porque sabemos que cada palavra da série Oásis vai ser uma resposta de Deus para você. Então, abra o seu coração. O tema dessa mensagem, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu só quero, antes de qualquer coisa, só para... A câmera, corre, ali, nego, corre, aqui, nego, o curte e compartilha. Curte e compartilha. Inscreve no canal. Manda o vídeo, nem que seja uma indireta pra alguém. Ativa o sininho. Aquele grupo de política que dando maior guerra, manda uma mensagem no nada. Lembre-se, políticos passam, a palavra é para sempre. Então, amém. Ai, vontade de falar. É que tem tanta gente perdendo amigo, família, relacionamentos por conta de algo passageiro. Ai, Jesus, um outro dia a gente briga nesse assunto. Enquanto isso, eu acredito que você já deve ter curtido, compartilhado, comentado. Top, e vamos para o vídeo. O texto da nossa caminhada é um texto que, aparentemente, no início, ele não conecta com o tema principal, ferimentos de batalha. Mas a nossa jornada juntos vai fazer isso conectar no teu coração para fazer sentido. O texto é de Jeremias, capítulo de número 18. Um texto que provavelmente em algum momento da vida você já deva ter ouvido, estudado, falado sobre. E eu quero ler algo rápido, que é só o começo, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você já sabe o que vai acontecer. O Jeremias vai descer à casa do oleiro, vai chegar na casa do oleiro, e quando ele chegar, o oleiro estará na frente das rodas, formando com as suas mãos, a partir do barro, um vaso. É isso. Guarda o vaso, que ainda está molhado, de barro informe, e começa a entender o nosso ponto de partida. Da onde nós vamos partir? Eu estou vendo um filme esses dias. Eu gosto de ver filme, mas eu tenho um problema que eu não sei se você tem. Eu me envolvo emocionalmente. Mas eu não me envolvo num nível normal, eu me envolvo num nível preocupante. Eu oro pelos personagens. Eu sonho com os personagens. Os personagens fazem parte da minha família no outro dia. E quando morre alguém, eu sinto a dor do luto. Estou falando verdade. Esses dias eu assisti um filme com um personagem que morreu. Aí eu chorei. Minha esposa chegou, não entendeu o que estava acontecendo. Acontecendo. Fala comigo agora. Quem viu a mensagem de ontem, resolva suas dores, vai entender. Mas eu quero falar do filme que eu vi, né? Deixa eu chegar ao cerne.
Eu vi um filme de um ator, você já deve ter visto ele alguma vez, o Steven Seagal. Rapaz, pensa um homem bom de briga. E ele é tão bom de briga que ele não apanha. Irmão, ele só dá ali. E ele bate de mão aberta. Aí o cabra vem, maior que ele... Aí o cara... E você fala, que é isso, irmão? Chega uma hora do filme que você está começando a torcer. Tomara que ele leve um cacete também. Porque é impossível você entrar numa guerra, numa batalha, e sair de maquiagem, bebê. É impossível você entrar numa confusão chamado vida e pensar que não vai ter nenhuma cicatriz e que vai dar tudo certo para sempre. Irmão, só dá certo no filme do Steven Seagal. O filme que eu curto é o do Van Damme. É só referência antiga. Os irmãos da década de 90 já sabem o que eu estou falando. Ou não, me preocupei um pouco agora. E esse irmão apanha o filme inteiro. Dá dó do miserável. Apanha, apanha, apanha. E quando pensa, morreu, ele faz assim, ó. Levanta, olha nos olhos do adversário, dá-lhe um soco. E o adversário morre. Bom, isso também não é real. Não é assim que a vida funciona. A vida, na verdade, ela é muito mais complexa. E o que a gente precisa entender é que, se queremos viver algo de Deus, se queremos viver o plano de Deus sobre nós, em nós, nós vamos precisar aceitar que em vários momentos não será do jeito que a gente deseja. Que em vários momentos nós vamos perder completamente o controle. E as provações serão parte da nossa rotina. E eu digo isso para você porque em uma geração onde o conflito está cada vez mais difícil, porque não sei se você percebe, mas a gente está perdendo um pouco a manha de resolver os conflitos da vida, de resolver problema. A gente maximiza tudo, dá um monte de BO nas nossas emoções, a gente paralisa e não consegue. Bom, se você continuar dessa maneira, a tendência de você viver uma vida medíocre sem resultados na presença de Deus é muito grande. Porque o segredo é entrar no conflito e aprender a resolver no conflito. Aprender na guerra. Tudo isso que eu estou falando para você é partindo de um princípio que o Senhor ministrou meu coração depois de muito tempo para aprender. Muito tempo. Foi quando eu entendi que todos os meus amigos, grave, eu não estou falando sem um dado claro, não, todos os meus amigos que vivem uma vida extraordinária hoje, debaixo da veste, estão carregados de cicatrizes. Todo mundo que vive algo extraordinário, que vive um plano de Deus, hoje carregam consigo marcas de dor, humilhação, vergonha. E todos, quando falam das vergonhas que passaram, das humilhações que viveram, não falam com luto, não falam com dor. Pelo contrário, é difícil aprender isso, mas agora eu estou começando a ficar bom nesse negócio. Quando essas pessoas que vivem algo extraordinário contam as suas histórias, tem um sorriso no rosto, tem um brilho no olhar, e quando o testemunho vem afora, você não quer viver a dor dele, mas quer viver o que ele está vivendo. Porque nós olhamos para alguém que Deus está usando e a gente não tem noção de todas as dores e processos que aquela pessoa viveu para chegar onde está. Então a gente olha e diz, uau, eu queria viver igual. Aí Deus diz, quer? Tem certeza? Aí você faz assim, sobe 2, tira 3, 4 vezes 5, 6, 7. Você faz a conta, olha as letrinhas miúdas do contrato e diz, não quero. Então basicamente a gente vive em um tempo onde muita gente paralisa, porque mesmo sabendo o que Deus quer e aonde o Senhor deseja o levar, o destino está bloqueado, paralisado, porque o processo para tanto, a pessoa não quer. E aí, lindo, eu, dentro de toda essa conversa que tive durante meses e ouvindo histórias,
e conhecendo pessoas e conhecendo homens e mulheres de Deus, eu entendi que ou eu pago o preço e deixo o Senhor moer em algum momento para poder posteriormente colher do fruto de um trabalho de forja do eterno, ou eu vou ser linear a vida inteira, sem testemunhos para que os meus filhos me ouçam e desejem viver a ousadia de coragem que o pai em algum momento enfrentou. Se eu perguntar para cada um, todo mundo tem a sua história. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui o pastor Adson, que é o pastor dessa igreja que nos recebe. O senhor ontem na nossa conversa falava do seu tempo de ministério. E eu acho brilhante essas conversas, eu gosto de ouvir porque eu sou um bebê. Eu comecei ontem, e aí quando eu vejo alguém dizendo: eu estou 20 anos falando de Jesus e vivendo o ministério, e o sorriso ainda está no rosto, a alegria ainda transparece, eu começo a entender que existe longevidade mesmo em ambientes de processo de dor e feridas profundas. Porque seja sincero, pastor, eu nem lhe apresentei aos visitantes, mas a gente faz isso já já. Mas para chegar agora aqui e estar nesse lugar, rápido, quantas histórias de humilhação o senhor tem para contar? É muita treta. E sabe, todo mundo que você vê em algum lugar de uma posição que está em destaque, o destaque é o resultado de milhares de dias de humilhação. E agora, compreendendo que é impossível sair de uma guerra sem uma marca, eu preciso aprender a aceitar as marcas e às vezes inclusive provocá-las. Um livro que li agora essa semana falava como que um diamante nasce, como que surge um diamante. E por isso que eu conectei com o texto que nós vamos entrar. O diamante nasce a partir de 3 fatores: pressão, calor e tempo. O diamante, por isso que eu olho para a Bíblia e eu falo que não pode. Como que alguém escreveu isso há tanto tempo, viveu isso há tanto tempo? E eu olho um estudo de agora e a história é a mesma: pressão, calor, tempo. Como pode? Bom, é que Deus não trabalha com coincidência. Ouvi uma frase esses dias que curti: Deus trabalha com cristocidência. É sempre Cristo controlando tudo, todas as histórias, e tudo fecha. Bom, um diamante que essencialmente é feito de carbono, cerca de 100 milhas para baixo da terra, precisa de 3 coisas para virar um diamante: pressão, calor, tempo. Tem gente que, se ouvir uma dessas palavras, já não gosta. Tem gente, por exemplo, que não gosta de esperar. Tem gente que brigou com a esposa hoje, que a esposa demorou demais para se arrumar, e já ficou boladão, já reclamou. Bom, tem mulher que não gosta de esperar nem o bolo terminar de assar, abre o forno antes. Tem gente que pegou fila para chegar aqui hoje, ficou bravo, reclamou dentro do carro: por que tanta gente veio? Esperar é uma arte, não é todo mundo que gosta. E tem algo muito pior do que esperar: pressão. A pressão, ela é eu sei, porque eu tenho uma personalidadezinha difícil. Suportar a pressão é suportar as humilhações de um processo que me leva para um lugar aonde Deus quer. E eu sei que nós também temos muita dificuldade com pressão. A gente tem dificuldade com ataques, a gente tem dificuldade quando as pessoas nos perseguem, a gente tem dificuldade quando alguém fala algo contra a gente, e a gente tem uma vontade só: vingança. A gente muitas das vezes não quer viver o que Deus deseja para nós porque a gente quer obedecer à vontade dele. Não, é porque a gente quer esfregar na cara de alguém que nos humilhou no processo, que a gente estava certo e o que Deus tinha para nós era de verdade.
Eu sei, irmão, é difícil dar um glória a Deus nessa mensagem. Eu sei que é difícil porque alguns milagres que a gente pede não são para nós, é para esfregar na cara de alguém. Ai, Jesus, meu Senhor, não deixa eu pregar essas mensagens complicadas. As pessoas ficam chateadas. Eu tô aqui falando com você e as histórias surgem na minha cabeça, irmão, porque de vez em quando eu bato de frente com os inimigos. E todo mundo é assim, irmão. De vez em quando eu bato de frente com alguém que me pisoteou. E aí dentro de mim mora o Dave. E o Dave, irmão, é vida louca. O Dave, se mandasse, eu nunca ia estar aqui. O Dave, se governasse, eu ia viver brigando na internet, xingando os outros, mandando direct, ofendendo. Mas graças a Deus que o Dave vive perdendo as batalhas, e quem ganha é o dono dele, que o controla e governa. E eu tô falando porque o resultado do que sou é fruto da humilhação que passei. Eu já vou chegar. Porque eu confesso, dá algumas vontades. A gente é ser humano. Por exemplo, eu tô essa semana dei de cara com um irmão. Você consegue fingir que não conhece os outros? Você veio e fez: nossa, não conheço essa pessoa. Não me parece estranho. Irmão, fizeram isso comigo. Só que eu que queria ter feito com ele. Entendeu, irmão? Só que o meu lado às vezes muito bobo, a gente quer ficar sorrindo. E como ele fez que não me reconheceu, aí, irmão, o Dave dominou. O Dave falou: devolve o controle do PlayStation aqui. Aí, irmão, na hora eu gritei: ei! E ele se fingindo de louco, indo embora. E eu... Quando ele olha, eu falei: que isso, cara? Não lembra de mim? Claro que ele lembra. Porque eu lembro dele. E aí ele falou assim: ó, você aí? Ó. Aí eu falei: vem cá, rapaz, me dá um abraço. E aí o David dentro de mim diz: conta umas histórias boas. Esfrega na cara. Aí, irmão, por isso que é importante o processo antes da honra. Porque se a honra vem antes do processo, a honra se vira contra você e te transforma em alguém miserável. E eu não falei nada para ele. Eu só dei um abraço e falei: ai, bom te ver, meu irmão. Dentro de mim eu queria contar umas histórias. Eu não fui nem falso, eu só não deixei passar. Isso é sinônimo de que todos nós precisamos de tratamento. Que não importa quem seja, as marcas que Deus nos permite são exatamente para que nesses momentos quem perca a guerra é o nosso eu, e que o nome dele seja glorificado. Por isso que quando olhamos para alguém que passou por muitas batalhas, essa pessoa é digno de ser respeitado, porque para chegar aonde chegou, suportou o que muitos de nós não conseguiriam suportar. Quando eu entendo o que Deus vai falar com Jeremias, eu começo a desejar uma coisa: Senhor, não me solta enquanto o processo não acabar. Não me tira das rodas enquanto eu não ter a forma que o Senhor deseja. Só que isso vai me custar pressão. Pressão. Eu sei que é difícil, mas se nós aprendemos a orar da maneira completa ou de maneira correta, a gente vai dizer: Jesus, manda umas humilhaçãozinhas. Você já pensou que lindo, você que bonitinho, acordando de manhã dizendo: Jesus, hoje eu quero ser humilhado pela Jéssica, Senhor.
Jesus, hoje o meu chefe, Senhor, pode liberar. Deixa, Senhor, deixa, porque eu estou precisando. Você nunca vai fazer essa oração, meu lindo, porque a gente não gosta de ser oprimido. Mas se eu te dizer que a opressão de agora é o que garante o teu coração amanhã, se eu te falar que algumas marcas e cicatrizes, quanto mais profundas, mais seguros nos tornam para viver exatamente o plano de Deus lá na frente de você crer. Quer ver uma coisa? Eu vivi muito tempo pregando. Eu pregava só em igreja pequenininha e só para pouca gente, e só no primeiro dia, porque tinha os famosos vinham depois. Os que pregavam bem vinham sempre depois. Então eu entrava para dar uma palavrinha, tipo assim, sexta-feira, alguém não consegue trazer ninguém? Chama o Dave. E eu ia, irmão, porque eu tava lá, top, vamos. Irmão, vivi muita treta. Eu sempre falo que conversa de itinerante, de pregador, né, de qualquer ministério, qualquer pessoa, se você conversa com um par seu, todo mundo tem uma história triste do que viveu para chegar onde chegou. Então eu tenho as minhas histórias, você tem as suas, mas as minhas também são sinistras. Então eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu chegava na sexta-feira para pregar na igreja, tinha bem menos gente do que no sábado e domingo, porque era eu que ia pregar. E às vezes quem estava dirigindo aquele culto falava assim: irmãos, fiquem tranquilos, o melhor vinho é o do final. E eu estava aqui, ó, o suquinho de uva integral, porque se o melhor vinho era do final, basicamente ali era o coitadinho. E eu ouvia coisas, por exemplo, olha, vou trazer semana que vem um pregador bom de verdade. Falei, que é isso, hein? Esse dia eu entrei no meu carro e eu fui chorando para casa, dizendo: nunca mais eu vou pregar o evangelho. Se for para ser humilhado desse jeito, eu não quero nunca mais. E sabe, eu consigo me lembrar de tantas histórias, de passar humilhação na casa das pessoas, de dormir em um lugar onde não era para dormir, mas como o objetivo parece-me que era humilhar. E sabe, todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Jesus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que tanto BO? Por que tanta humilhação? Sabe, as pessoas não têm muita noção disso, porque vê agora. Então eu falo: nossa, que isso, que maneiro. Bebê, senta comigo, vamos revisitar as histórias. Vamos falar da kitnet. Vamos falar do carro que queimou o para-brisa e a minha esposa gata do jeito que é, com aquela cara de rica, com o guarda-chuva para fora do carro aqui, ó, tirando a água do guarda-chuva, e eu com medo dela brigar comigo. Ela falou assim: só vai, lindo, vai dar tudo certo. E a gente chegar para ministrar num lugar, e quando entrar dentro do carro para voltar, tem um pacotinho de uma oferta com R$14 em moeda, e o combustível para chegar lá foi 20. Então faltava 6, né? E aí tinha um para-brisa que quebrou, mas era Uno, então era uns R$18. E tudo isso foi marcas necessárias. Quando Deus desce o Jeremias lá, ele começa a prestar atenção, e a Bíblia diz que as mãos do oleiro estão sobre o vaso, e de repente o vaso desmonta, desmancha na mão do oleiro. E eu sei que muitos de nós aprendemos errado sobre isso. Nós aprendemos que o oleiro quebrou o vaso, mas aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, porque o problema nunca é o oleiro, é a matéria-prima que o oleiro escolheu para trabalhar. A gente, não sei se você sabe disso, mas você é ruim de dar ódio. Você pode compartilhar isso com o irmão que está do teu lado? Você pode dizer assim para ele: você é muito ruim. Aproveita, desabafa, abre o coração. Mas fala para ele: mesmo assim, Deus olhou para você e enxergou aquilo que só Ele consegue enxergar. Porque se
a gente querer entrar na seara de reclamar do processo, o oleiro vai ter direito de reclamar da matéria-prima. Ah, Senhor, não quero esse processo. Meu lindo, com a matéria-prima que você é, só assim para dar certo. Porque senão você vira uma cebosa, irmã. Você vira um ceboso, meu lindo. Deixa eu abrir o coração para você. Tem gente que Deus não pode dar um pila a mais, que ele fica soberbo, trata mal os outros, fica ignorante. Se ele comprar uma moto, ele já fica: nossa, estou em outro patamar da sociedade. Tudo que vem antes de um processo que garanta a estabilidade para aquilo, vem para destruir, não para abençoar. Então, pressão a gente precisa. Pressão. Aí depois, quando acabou a pressão, aí vem o calor. E entenda que o vaso pronto não é o barro original. Entende o que eu acabei de dizer? O vaso pronto não é o barro original. Não é mais a mesma textura, não tem mais o mesmo cheiro, não tem mais a mesma forma. Era um barro, agora é um vaso. Mas não se tornou um vaso no passe de mágica, se tornou um vaso por conta de todo o processo que viveu para chegar. Pressão e o fogo. O fogo é o negócio que envolve o terceiro tempo. Porque quando o oleiro coloca o vaso no fogo, ele vira as costas para o vaso que está dentro do forno e vai trabalhar no outro que está sobre as rodas. Seja sincero, você já se sentiu esquecido no forno? De olhar para todo o cenário que você já viveu e dizer: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor só pode que o Senhor me esqueceu aqui dentro. Só pode, o Senhor está pegando fogo, o pau está torando, e parece que o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não olha para mim, o Senhor faz com todo mundo e não faz comigo, o Senhor levanta todo mundo e não me levanta, todo mundo melhora de vida, e eu estou na mesma funda aqui, e aí o fogo está assim, ó. E muitos de nós, nesse momento, abrimos o forno de dentro para fora, e corremos um sério risco de se tornar um vaso frágil, que não esperou o tempo e não aceitou o processo, e no primeiro embate da vida vai quebrar. Escute bem, lindo. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher de muito sucesso que não tenha respeitado os processos de Deus na sua história. Não existe esta pessoa. E se existe, a validade dela é breve. Porque quem respeita tempo, quem respeita o calor, a pressão, se torna exatamente quem Deus quer e permanece em quem o fez. Quem se torna pela força do próprio braço aquilo que deseja, faz para si. E quem faz para si tem prazo de validade curto. O ego toma conta, o orgulho o domina, a presunção o absorve, e quando ele menos imagina, tudo que tem se vai, porque nunca foi dele, até porque ele não tinha habilitação para ter o que tinha. Eu conheço gente de todos os tipos, gente que prosperou da maneira correta, gente que prosperou da maneira errada. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, mas você já viu que tem gente que prosperou com dinheiro que não é lícito, não tem felicidade no dinheiro que tem. Por quê? Porque não tem o processo correto, não tem o processo real. Você entende isso? Não tem o processo real. Se o processo não acontece, boicota tudo, o resultado, exatamente tudo. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que o oleiro está terminando o vaso, coloca o vaso no forno, e agora a gente segue daqui. O vaso, quando fica pronto, quando o vaso fica pronto, a gente pode dizer que agora ele está preparado. E a pergunta é: preparado para quê? Ok, eu passei por um processo nas mãos de Deus, eu fui humilhado pela vida, passei processos, pressão, fogo, tempo, tudo. A pergunta é: para quê?
E o para que errado revela que alguma coisa no processo não foi respeitado. Eu vou dizer, alguém diz aqui: para que os meus inimigos sejam envergonhados. Alguém aqui pode dizer: para que quem riu agora passe vergonha. Quando você olha a Ana, quando o filho dela, Samuel, nasce, a Bíblia diz que o que ela faz não é levar na casa de Penina e esfregar na cara de Penina. Não, o que ela faz é pegar um garoto depois de desmamar e levar no templo e consagrar ao Senhor. Então deixa eu gravar algo no teu coração para sempre. Todas as cicatrizes de uma batalha que você carrega não são para fazer você parecer mais forte do que o irmão que está do teu lado, mas para que você compreenda que o Deus de toda a eternidade olhou para você e ouviu algo que só Ele pode enxergar. As marcas são suas, mas a glória da vitória é dele. O vaso só serve para uma coisa, só para uma coisa. Sozinho ele não adorna, mas quando ele é preenchido, ele tem sentido para existir. Eu demorei muito para compreender isso, lindo. E como disse algumas vezes, algumas mensagens eu gostaria que tivesse me contado antes. Algumas palavras eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Porque as batalhas que lá atrás enfrentava, se soubesse do que Deus estava sendo, preparando, do que Deus estava, eu teria reações distintas. Teria suportado o fogo em silêncio, porque falei muito na hora que devia ter ficado quieto. Teria esperneado menos, teria deixado inclusive pegar mais. Quanto mais fogo, mais resistência, mais resiliência, mais capacidade de suportar. E aí, lindo, eu já chego no final do vaso. Um dia você olha no espelho e pensa que está pronto. E esse dia você errou de novo. Porque o vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. Eu vou falar de novo isso, lindo. O vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. O vaso está trabalhando, dando certo, quando de repente o oleiro coloca a mão no vaso e diz: dá uma seguradinha, preciso retocar algo que eu consigo ver, e que se não mexer agora vai te prejudicar lá na frente. E aí quando você pensava que estava tudo certo, que agora era só vento em popa, você está nas rodas de novo, nas mãos do oleiro. E o oleiro está tampando buraco em você, está fechando fendas de rachadura. E você diz: não, mas já tenho marcas o suficiente. Aí Deus diz: não, mas é que você não sabe que o que vem depois precisa de resistência ainda maior. Então, lindo, eu quero só que você compreenda um negócio. Todas as vezes que alguém falar sobre marcas e cicatrizes, diga: eu quero. 10 irmãos, tá bom, 10 irmãos querem, os outros dizem: não, férias. Disney. Então, lindo, se prepare, porque vai dar tudo certo com você. Só não vai acontecer nada maneiro, só vai ficar na marolinha. Agora, quando você entende que a cicatriz é necessária, você não precisa nem ser convocado para a guerra. Você entra na guerra, você entra na batalha, porque você sabe que quanto mais marcas, mais capacidade você vai ter para suportar o que Deus deseja colocar em você. O vaso fica pronto e o resultado do vaso é ser preenchido. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: tendo porém tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, entende? Mas daquele que o encheu. As minhas cicatrizes talvez
Algumas cicatrizes a gente nunca vai mostrar para ninguém, mas todas as vezes que a gente olhar, a gente vai lembrar o porquê e para quê. E talvez um dia, é profético o que eu vou falar agora, receba se você quiser ou não. Posição de receber é assim: adorar, abençoar, receber. Eu quero declarar no nome de Jesus que todas as batalhas, todas as guerras que você está enfrentando, ou talvez ainda vai enfrentar, servirão para deixar cicatrizes profundas em você. Que talvez não é isso que você desejava, mas se tem alguma coisa que muda o homem de maneira genuína, são as marcas de um combate. Talvez você não percebe, mas cada marca, uma faceta do teu caráter é trabalhada. Cada marca, uma faceta da humildade sua é trabalhada. E quando menos você perceber, uma ferida aberta se transforma numa cicatriz. E a cicatriz que um dia doeu, em nome de Jesus na sua vida, será um motivo para glorificar o nome daquele que te chamou para obras incalculáveis, maiores do que você possa imaginar, mas que só irão acontecer se no nome de Jesus a pressão, o fogo e o tempo forem respeitadas. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós e enxerga aquilo que somente você pode, e que não nos dispensa pela má qualidade da matéria-prima que somos. Pelo contrário, o Senhor nos usa, nos aproveita para a glória do teu nome. Mas entendemos, Senhor, que nada é tão simples como parece. Os processos são necessários. Os processos são obrigatórios para que então sejamos exatamente aqueles que o Senhor planejou. Para que quando o Senhor nos encher, o vaso não quebre, não dê problema ou tente absorver uma glória que não é sua, mas para que o teu nome apareça, que o teu nome seja glorificado. Completa a tua obra em nós, Jesus, mesmo que doa, mesmo que nos incomode, mas se o teu nome for glorificado, vai valer a pena.